pessoal, estamos começando mais um podcast Tá com a Rê, nesta quarta-feira. E é um podcast especial, daqui a pouquinho a gente vai apresentar os nossos convidados. Estou aqui com a Rê, né? Oi, amiga! Tá com a Rê. Tá com a Rê. Sejam muito bem-vindos, mais um dia aqui, um podcast maravilhoso. E mudamos o horário, viu? Vocês pediram pra gente mudar para as 8h30, né, amiga? Isso Fizemos mesmo. uma enquete lá no Insta, o pessoal prefere 8h30 porque já chegou em casa, já saiu do trabalho, né? Se foi no culto, já chegou, ou tá em casa com as crianças e quer assistir. Então, 8h30, estamos ao vivo. E hoje, amiga, fala pra gente. Vamos começar apresentando as marcas, então? Vamos Agradecendo. começar. Antes disso, vamos passar o nosso Instagram pro pessoal seguir? Vamos. @TaComArê, segue lá no Instagram. Lembrando que no Insta a gente também tem uns cortes, tá? Então vocês podem assistir o podcast no YouTube e também no Instagram. O meu é blog Thaís Santos. Crente chique. Crente chique. E agora a gente vai agradecer as marcas que estão com a gente aqui, essas parceiras, né? Que acreditam no trabalho e estão com a gente. Então vamos lá, põe aí pra gente. Thaís Rodrigues, essa marca, inclusive, que já esteve aqui com a gente. Quem não assistiu a entrevista com a Thaís Rodrigues, o podcast com a Thaís Rodrigues, assista, porque tá muito legal, né, amiga? Foi muito legal. Thaís Rodrigues Joiale, também marca de moda evangélica, que está localizada lá no Brás. Temos Caule e Luciana Paz, atacado de moda evangélica, que também, gente, está no Brás. Tua esposa, inclusive, vestiu Thaís Santos no casamento. No casamento! Né, amiga? Maravilhosa. Eles estão até com um bazar também agora de Black Friday, então se vocês quiserem economizar no fim de ano, aproveita, tá? né? E lá tem também pra mãe, pra noiva, pra madrinha, é geral. Fit Moderno, pra você ficar magra, gente, perdi 6 quilos com Fit Moderno, então aproveitem aí, né? Porque tá demais. 100% cristã, que está nos vestindo hoje. Inclusive, depois a gente vai postar fotinha, né? Isso mesmo. E temos aí Graminas, este queijo maravilhoso, que depois os nossos convidados vão ganhar uma cesta chiquérrima. E hoje já tem os petiscos aqui pra gente também passar esse finzinho de noite aqui, né? Comecinho de noite aqui, né, amiga? E isso falar mesmo. um pouquinho aí sobre relacionamento, é isso? Isso mesmo, eu quero apresentar, né? Pra quem não conhece, eu tenho certeza que muitas pessoas conhecem vocês, mas eles têm quase 2 milhões de seguidores no TikTok, mais de 300 mil no Instagram, e a gente tá aqui com o Tarek e com a Giovana. Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E Nós hoje vai ficamos muito ser felizes. um papo bem bacana. Acho E que vai ter sejam muita muito coisa pra... bem-vindos, né? A gente Muito ficou, bem-vindos. Nossa, o pessoal com certeza vai amar, porque vocês são uns queridos. A gente já fez aqui. A gente chegou um pouquinho mais cedo, né, amiga? A gente ficou um tempo conversando aqui, né? Já fizemos um podcast antes de começar. Gente, só pra vocês terem uma curiosidade, eu conheço o Tarek desde o Jardim 2, né? Desde o Jardim 2. Então a gente se conhece desde muito novinho. A Gi eu conheci também, né? Uma pessoa incrível. Eles estiveram também no meu casamento. Então, ver o crescimento deles é muito legal. Eu não poderia deixar de falar isso pra vocês pessoalmente, né? De Obrigado. acompanhar o Legal. crescimento dos dois. Dele e o seu também, que é uma pessoa incrível. Que legal. Então, bora Obrigado. perguntar, porque o pessoal tá Vamos. curioso? Eu posso começar? Que eu tô com uma pergunta aqui afiadíssima. Porque a gente sabe que o amor aí tem muita... Qualquer relacionamento tem muitas linguagens, né? E a gente queria saber quais são e o que especificamente, como a gente vai se identificar com cada uma delas. Bom, nós temos as linguagens do amor, né? Que muitas pessoas não conhecem, passam anos casadas e não têm a menor ideia que existe essa linguagem do amor. E quando descobrem, o casamento acaba mudando, assim, da água para o vinho, né? Porque essa linguagem do amor, basicamente, é como se fosse a nossa gasolina para conseguir ter um relacionamento bom, saudável, né? Então, imagina um carro. Se um carro que é a gasolina e está com álcool, ele não vai funcionar ali nas melhores condições dele, certo? E uma pessoa que não recebe a sua linguagem do amor, ou seja, a sua gasolina, ela também não vai funcionar de uma forma saudável, de uma forma funcional mesmo ali para aquele relacionamento, né? E nós temos 5 linguagens do amor. As 5 linguagens são atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade e presente. Essas linguagens do amor, cada um tem uma linguagem do amor primária, né? Então, assim, pode ser que você tenha a linguagem primária presentes e pode ser que o seu parceiro tenha a linguagem primária toque físico, né? Muitas vezes, essa linguagem do amor é uma linguagem que a gente não conhece,
porque a gente não tem o autoconhecimento, não sabemos o que nós gostamos, né? E acaba que fica por, às vezes, achar que tem todas as linguagens, ou às vezes achar que não tem nenhuma linguagem, né? E aí acaba que não sabe falar para o parceiro o que gosta, né? E aí isso acaba também gerando muitos conflitos, né? Porque aí eu não recebo a minha gasolina certa, o que acontece? Eu vou funcionar mais ou menos, né? Não vou funcionar na minha... Né? E muitas das linguagens vêm da criação. Exemplo, o meu pai, ele me servia sempre fazendo alguns favores, que era o ato de serviço. Então, meu pai ia na padaria, comprava um pãozinho para mim, me sentia muito amado. Então, ele sempre resolvia BOs da casa, ia no banco, qualquer coisa, fazia comida. Então, eu me sentia amado dessa forma. Então, quando a gente entrava em atrito, a Giovana fazia outra linguagem do amor, eu falava, tá faltando em mim. Tá faltando, porque na minha criação, meu pai me serviu muito com atos de serviço. Até a gente descobrir que o meu é atos de serviço. Exato. E eu descobri o da Gi também. O meu também tem atos de serviço, né? Como eu estava falando, a gente tem a primária e temos a secundária, né? Então, a nossa linguagem do amor aqui, a minha primária, atos de serviço, e a minha secundária, palavras de afirmação. E a do Tarek também. Ele tem a primária, que é atos de serviço, e a secundária, toque físico, né? E eu também tive muito essa questão do meu pai levar café na cama, né? Minha mãe fazer café da manhã. Aquelas coisas bem de pai e mãe que cuida ali. Então, eu adquiri essa linguagem do amor, né? E eu também tive na minha criação palavras de afirmação. Meus pais me elogiavam muito, né? E aí as pessoas acham que para por aí, né? Descobri então a linguagem, agora pronto, meu casamento vai mudar, Se fosse né? assim, não existiria o divórcio. Mas Gênio da lâmpada, né? Assim. Mas não é bem assim, né? Porque quando nós descobrimos a nossa linguagem do amor um do outro, por mais que existe o livro As 5 Linguagens do Amor, né? E lá ele fala sobre quais são as linguagens, ele fala quais são os tipos e tudo mais, mas na prática é diferente, né? O livro, ele falta esse conteúdo, porque na prática, às vezes o seu parceiro ele vai gostar da linguagem do amor em determinado horário específico, de determinada forma específica, e o livro ele não ensina isso, né? Então você precisa entender como fazer isso de forma estratégica mesmo, para que você nutra o seu parceiro de forma que ele te retribua isso, né? Exato. E essa linguagem do amor é algo que faz muita diferença nos relacionamentos, porque quando nós estamos com combustível errado, nós acabamos funcionando de maneira errada, né? E aí acaba que nós ficamos mais grossos, com menos paciência. O depósito né? de amor tá vazio, né? Então, você não se sente amado, como que você vai dar amor? Como que você vai ser uma pessoa bacana para outra se você não bacana tá, isso. né? É. E aí você acaba sendo uma pessoa, às vezes, muito grossa, impaciente, não quer atender as necessidades do outro, porque você não está sendo atendido, né, de alguma forma, e aí acaba gerando muitos conflitos por conta essa diferença aí de linguagem do amor, de não saber fazer de forma estratégica, toda essa parte. Aí acho que aí entra naquele caso de quando fala de criação, a pessoa que foi criada com muito carinho, com uma criança que foi criada sem. Exato. Então, Exatamente. aí começam os conflitos, né? Até eles se ajustarem. Vou falar para vocês que tem muita gente que não sabe que existe essa linguagem do amor, e vou falar que as pessoas elas se adaptam ou não. Aí acontecem algumas separações, ou se adaptam tentando entender, mas não sabem que existem essas nomenclaturas e muito menos que existem estratégias para que você preencha um ao outro, né? Exatamente. E aí, você falou um ponto muito importante, pessoas que crescem sem amor. Essas pessoas que crescem sem amor, muito provavelmente elas não vão conseguir receber amor da outra pessoa, e por isso elas não sabem a linguagem do amor dela, né? Porque ela acha que não existe, ela acha que isso é bobeira, bobagem, porque ela não aprendeu a receber, então ela está bloqueada. Normalmente tem muita mágoa, né? do pai, da mãe, da pessoa que criou. E aí acaba não conseguindo identificar a própria linguagem, porque ela não sabe nem receber o amor, nenhum tipo de amor, né? Então, para ela fica muito difícil. Isso é algo muito importante, porque tem em muitos relacionamentos, principalmente nos homens, né? Que acaba aí tendo muito aquele tabu de que o homem não pode demonstrar sentimento, aí o pai acaba que não demonstra sentimento pro filho, aí não recebe amor e vai virando aquela bola de neve. Quando casa, aí vira mais outra bola de neve, né? Aproveitando também, eu percebi, dando uma olhada nos vídeos de vocês, que vocês falam muito sobre energia masculina e energia feminina. A gente estava até tendo um bate-papo aqui, né? Que eu realmente, antes de acompanhar vocês, eu não sabia o que significava. Eu acho que muita gente que está acompanhando também não saiba. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho como funciona a energia feminina e a energia masculina. A energia masculina, ela é sobre você servir.
A energia masculina você precisa servir, você precisa dar à frente, você precisa tomar à frente, que é em relação ao homem. Então, o homem ele precisa ter a energia masculina 80% alinhada, só que ele também precisa ter a energia feminina, só que 20%. E a mulher 80% feminina e 20%. E é onde que entra, né, a energia feminina do homem? Na conversa. Quando a mulher chama para conversar, porque é da mulher conversar, é da mulher ter esse tempo de qualidade. Então, quando ela fala, amor, precisamos conversar, é aí que o homem ele tem que deixar um pouco da energia masculina dele de lado e falar, então, vamos ter uma conversa profunda. É do feminino do essa questão, feminino, essa questão da conversa, né? É. Muito, o feminino, ele tem essa questão do acolhimento, né? Então, o feminino, ele acolhe, o feminino, ele conversa, ele ouve, ele é mais detalhista, né? E todo mundo tem essa energia. Isso é uma coisa muito importante, exato, né? Todo mundo tem. Eu tenho masculino e feminina, o Tarek tem energia feminina e masculina, né? É um conjunto de comportamentos, isso. E aí acaba que nos relacionamentos, se está desalinhado, acaba gerando muitas brigas. E algo que eu acho que muito importante, e a gente sempre recebe no nosso Instagram, é a questão, mas e casal homossexual, como que faz, né? Os dois vão ter energia feminina e masculina também, só que um vai ser mais masculino e o outro mais feminino, né? Quando a gente fala de um relacionamento heterossexual, a gente está falando de um relacionamento que, se você quer que dê certo, se você quer que seja bom, que seja que mantenha-se aquela paixão, aquele tesão do início, que muitas vezes as pessoas acabando aí pelo tempo, necessariamente o homem tem que ser um homem com energia mais masculina e a mulher com energia mais feminina, né? Exatamente. Não, acho que é muito diferente. A gente começa a pensar, né? Nessas coisas, a cabeça fica mil, né? A gente começa a pensar várias coisas. Não, eu vou dar até um exemplo de uma série que chama This Is Us. Eu amo. E o cara, vocês viram que o cara, ele conserta, exemplo, tem um momento que os filhos, no capítulo da Ação de Graças, né? Acho que era esse capítulo. Bom, não vou lembrar qual é o capítulo. Ação de Graças, os filhos, eles estão totalmente ali sendo mimados, falando, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu odeio esse dia, não tem... O que eles falaram? Não tem alguma coisa que eles gostavam lá. E aí o homem, ele falou, eu resolvo, eu vou dar um jeito. Então ele pegou o chapéu, ele começou a se vestir, aí ele fez um personagem ali, porque ele resolveu, ele tomou a frente da situação. Teve um outro capítulo aqui, falando na prática, onde eles tiveram trigêmeos, só que eles estavam num apartamento muito pequenininho. E ele precisava resolver. Então, ele tomou a frente e falou, eu vou dar um jeito. Eles não tinham dinheiro, só que ele falou, eu não quero que você resolva isso. Eu vou dar um jeito. Então, ele chegou lá no chefe dele, falou que precisava de um aumento, eu quero trabalhar o dobro. É sobre você dar um jeito, você resolver BO grande. Esse que o homem ele precisa tomar a frente em BOs grandes. Então, é mais ou menos por aí. Acho que para ficar bem claro para o público, essas questões de características, digamos assim, né? A energia feminina ela tem o poder, a característica dela de nutrir. Então, ela nutre as coisas. Ela é uma energia mais detalhista, uma energia mais empática, acolhedora. É uma energia mais... Não é aquela coisa mais reta, né? Que o homem é mais direto, a mulher ela é das curvas, né? Às vezes ela dá uma voltinha para falar alguma coisa, ela não é tão direta, tão objetiva, né? A mulher não, a energia feminina, ela torna o pequeno grande, né? Então, assim, as mulheres acabam tendo a energia feminina maior, né? E por isso que muitas vezes falam, nossa, mas uma coisinha tão pequenininha, a mulher tornou uma coisa tão grande, né? Porque é do feminino isso, né? E o masculino, ele torna as coisas grandes, pequenas, ele já fala, não, peraí, esse é o problema? Então vamos resolver, né? E a mulher precisa do homem. Porque tem mulher que fala, isso é uma coisa muito importante, eu não preciso de homem nenhum, eu sou assim, tal. Por quê? Porque às vezes a mãe falou que ela, a filha, não precisa de nenhum homem para agradar, não precisa de nada. Não é assim. Não é assim. Depende do outro. Exatamente. E uma coisa muito importante nisso é a questão assim, né? Quando a gente fala de energia feminina e masculina, é uma dança, né? E aí vocês têm que o casal tem que saber dançar essa música. E aí a mulher que tem essas crenças de eu não dependo de homem para nada, eu não preciso de homem para nada, ela tá na energia masculina dela muito forte, exato, muito forte. E aí ela tá naquele discurso de precisar ser empoderada. Nossa, eu sou uma mulher empoderada. Uma mulher que
precisa provar que ela é suficiente nas atitudes, ela, na verdade, é uma mulher extremamente insegura. Porque a mulher segura e realmente empoderada é aquela que sabe que ela pode pegar as sacolas do mercado, ela pode resolver o problema que for, do tamanho que for, mas ela escolhe deixar para o parceiro dela resolver. Afinal de contas, se ela não deixar, para que ela precisa dele? Né? Da mesma forma, ele tem outras coisas que ele vai deixar para a mulher fazer, senão não precisa um do outro. Né? A gente vive sozinho, pronto, acabou. Então, tem essa questão. E aí, a energia masculina, só finalizando, que tem a questão da força, né? Existe a questão da força, a questão da atitude, de você tomar frente, resolver problema, do direto, né? De você ser uma pessoa, uma energia que não dá volta nas coisas, né? Ela vai lá e fala, é isso, então tá bom. Então, vamos lá e resolve e acabou. Né? Não fica criando um monte de coisa para dar a volta. E você falando de relacionamento, a gente começa a parar e pensar... e conhecemos alguns relacionamentos, né, durante toda a nossa vida, que você vê que a mulher, toma a frente do homem, ela quer resolver todas as questões de casa, porque talvez ele não esteja dando conta, aí ela vai lá e abraça tudo, e aí ela, em vez de ajudar, ela está atrapalhando ele, né? Porque daí ela tomou a frente, ela começou a trabalhar, e aí ela abraçou tudo, e aí ele fica ali sem Aconteceu com a gente. Exato. Aconteceu. Exatamente. Giovana tomou na frente, mas eu também não querendo fazer. E aí alguém tinha que fazer e ela pegava e tomava. Né? Às vezes você nem me avisava e quando eu percebia, você já estava fazendo tudo. Estava ao contrário. Exatamente. E algo que acontece muito nesse aspecto, Rê, é a mulher chegar e falar assim pro homem, olha, eu gostaria que você lavasse a louça, né? Porque, que nem, as pessoas acham que o feminino tem a ver com... Não pode trabalhar, então, né? Já que o homem tem que ser provedor, do masculino, a mulher não pode trabalhar. Não é isso, né? E aí, em casa também, as pessoas acham, então a mulher tem que ficar em casa lavando louça, passando roupa, não sei o quê. Não, tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente defende muito a divisão de tarefas em casa, só que a divisão de tarefas por energia. Né? E não assim, os dois fazem tudo. O homem entendeu? leva o lixo, né? Ele é mais pesado, então o homem vai lá. É fedido, né? Exato, tudo que é fedido. ruim, o masculino resolve, entendeu? Lá em casa é assim. Porque o feminino é mais delicado, não é? Lá em casa é assim. Inclusive, o Romeu, de 15 anos, meu menino, já ajuda o pai a levar o lixo. Então, legal. A gente está ensinando, isso né? mesmo. Isso é uma coisa importante até. Que O pai com o menino, se tiver um filho, pelo menos com 7 anos, já vai chamando ele para ver como que é o trabalho. Para ele sentir a energia, desenvolver essa energia masculina. Coloca ele num judô, coloca ele num... Para aprender, para desenvolver. Né? Exato, porque uma criança, para ela desenvolver o feminino, se ela for mulher, ela tem que ficar mais com a mãe, né? Porque só a mãe é capaz de desenvolver o feminino nessa filha. E o homem, ele tem que ficar mais com o pai, né? Porque só o homem é capaz de desenvolver esse masculino no filho. Né? Então, às vezes, se for uma mãe solteira, né, que tá ali sozinha e tem um filho, ela vai ter que colocar ele num judô, vai ter que colocar ele em algum lugar que tenha uma figura masculina ali para ser desenvolvida. E da mesma forma o pai, se ele é um pai que tá ali com a filha, ele tem que colocar ela num balé, por exemplo, numa dança, em algo que seja ali do feminino mesmo. Exato, que tenha esse tenha convívio, meninas, né? Pra conseguir ter uma figura feminina ali, dando esse suporte ali. Muito legal. Esse assunto renderia, só ele já renderia o podcast Sim. inteiro. Exatamente. Eu adoro falar sobre energia. Nossa, a Muito gente legal. ama. Mas a gente vai... Agora vamos falar de um outro assunto também que muita gente tem relacionamentos com brigas, com discussão, alguma coisa assim. E essa parte do perdão, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade de perdoar. E aí a gente queria saber assim, tem alguma dica para que essas pessoas elas consigam passar? Às vezes uma pessoa briga com a outra e daqui a pouco tá tudo bem. Mas tem gente que guarda esse rancor. O que vocês assim acham que é legal falar para esse tipo de pessoa que está ouvindo a gente hoje? Não julgar? O primeiro passo é não julgar, né? As pessoas que não perdoam as outras, elas são pessoas que elas estão julgando o erro das outras. Exato. Então, elas estão apontando como aquele erro é muito maior do que o meu erro, por exemplo. Então, não vou perdoar, né? E assim, não cabe a nós julgar o erro se ele é grande ou se ele é pequeno, se ele é maior que o meu, se ele não é, né? Eu e o Tarek, nós temos muito a crença de que a única pessoa que... Pessoa não, né? A única força que pode julgar é Deus. Deus que tem que julgar se o erro é maior, menor, enfim. Ele que faz esse papel, né? E quando a gente consegue eliminar os julgamentos, né? E ter empatia...
nós conseguimos perdoar, entende? Por exemplo, o Tarek, ele era uma pessoa extremamente insegura e ciumenta. Ele errou muito comigo nesse aspecto, né? Do tipo, não quero que você vá para academia sozinha, não quero que você fique conversando com homens, né? Então, antes ele era essa pessoa. E eu era muito empática, né? Eu perdoava porque eu falava, não sou eu que tenho que julgar isso, não sou eu que tenho que julgar o que está certo e o que está errado. Mas, claro, eu conversava com ele, falando, olha, isso Aí aqui não entra é um o posicionamento, comportamento, né? Não é um comportamento bacana, nosso relacionamento não vai dar certo se for assim. E ele tomou a atitude de querer mudar, né? Depois que eu fui buscando a mudança e tudo mais, ele começou a ver que eu estava evoluindo também, e aí ele começou a querer mudar também essa parte ciumenta dele. Mas, se eu julgasse que eu não tinha um erro tão grande como o dele, nunca daria certo, porque eu nunca ia perdoar, ia ficar guardando ressentimento. Até hoje, eu iria ficar jogando na cara dele, né? Porque você não deixava fazer isso, porque você não sei o quê. E aí o relacionamento acaba se tornando uma guerra. E o relacionamento não é você contra o outro, é vocês contra o problema, né? E se a pessoa errou... E junto, né? Um com o outro Exato. também. Um com o outro. E se a pessoa errou, ela não errou de propósito. Né? Você não entra no relacionamento pensando, nossa, eu vou errar muito com esse cara, eu vou errar muito com essa mulher. Ninguém entra num relacionamento assim. Só que as pessoas, elas acreditam que tudo é sobre elas, entende? Então, quando a pessoa erra com ela fala, nossa, é sobre mim, ele tá fazendo isso pra mim, porque ele quer me ferir. Não é sobre você, é muito mais sobre o outro. É a forma que ele soube fazer naquela situação, naquele momento e com as ferramentas que ele tinha. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. O meu pai, ele não consegue se comunicar. Então, a comunicação dele é péssima para as coisas. Aí ele estava com um Covid ano passado. Você lembra dessa, né? E aí eu não me toquei ali de ajuda a ele, né? Eu não perguntei para ele, pai, você precisa de alguma coisa? Né, um almoço? Ele estava ali trancado no quarto. Aí ele chegou para mim, do nada, assim. Soltou os palavrões e falou assim, ninguém me ajuda aqui nessa casa. Só que ele não falou nada. Tarek, poderia pegar alguma coisa para mim? Um almoço? Só que ele soltou de uma forma, eu poderia ficar muito chateado. Ai, nossa, meu pai foi muito grosso, estúpido comigo. Ele não tá nem aí pra mim. Só que eu li o meu pai naquele momento. Eu falei, ele tá gritando, por trás do pedido dele, ele tá gritando por um companheirismo. Ele queria um cuidado ali do filho. Então, ao invés de... Eu poderia muito ficar uma semana ali brigado com ele ou não fazer o almoço, mas eu troquei meu pensamento. Eu falei, não, ele está certo. Eu sei que a comunicação dele está péssima, é muito ruim, mas vou fazer o almoço. Até eu pedi desculpa, falei, desculpa aqui, porque eu sei que, no fundo, ele queria um companheirismo de um filho. É nisso que a gente precisa pensar. Isso e não muda tudo. Nossa, você fez isso comigo, então eu não vou fazer mais nada para você. Né? Os casais que desligam na cara um do outro e fica lá 3 semanas sem... Então, entende? Relacionamento é sobre você entender o que está por trás da comunicação do outro. Claro que o ideal e o certo é o casal desenvolver a comunicação vulnerável, a comunicação efetiva, né? Mas nem sempre vai acontecer isso. E se você quiser ter um bom relacionamento, ou você aprende a ver que a pessoa está fazendo com as ferramentas que ela tem ali naquele momento e que tem algo por trás daquela comunicação, ou você vai ficar brigando e vai ficar pensando, olhando só para si, falando, nossa, ele não falou da forma certa, nossa, ele foi grosso comigo, né? Mas você não está olhando para a necessidade do outro, você está olhando só para você, para você, para você. Né? Então, o relacionamento é olhar para o outro e ver o que tem ali. Aproveitando, é uma dúvida minha mesmo. Eu percebo que cada ano que passa, a gente vive numa geração muito mimimi. Sim. Né? É uma geração que a gente não pode falar nada, que ninguém aceita nada, né? Todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. E eu queria saber um pouco de vocês, se vocês acham mesmo que a gente está vivendo na sociedade mais sensível de todas, e se vocês concordam com isso, por que vocês acham isso? Concordo. Tá tudo muito rápido, tecnologia muito rápida. As pessoas não dá tempo nem de a pessoa chorar, que ela quer ser servida por alguém, ela quer suprir somente suas necessidades. Então tá ficando meio que... não sei qual que é a palavra certa. Talvez uma geração imediatista demais. Exato, isso. Vocês acham que isso tem a ver com criação e com gerações anteriores? Tem muito a ver. Tem muito a ver com gerações. Hoje em dia, os nossos pais, falo dos nossos pais já mesmo, da nossa geração, eles já vieram de uma criação
vamos dizer, um pouco mais rígida, assim, né? Um pouco mais dura. E aí, eles não queriam que nós passássemos pelo sofrimento que eles passaram. E assim, eles achavam que estariam nos protegendo. Mas, na verdade, não. Eles estão colocando a gente em zona de risco, digamos assim, né? Eu senti isso na pele, porque meu pai, ele foi embora faz 2 anos. Graças a Deus, ele foi um pai que... Claro, ele me deu muito mimo, mas ele também me deu muito ensinamento de, olha, eu não vou estar aqui para sempre, você precisa tomar as rédeas da sua vida, você precisa ir para o mundo, né? Então, quando ele faleceu, eu já tinha essa noção, mas muitas pessoas não têm e não pensam que vai acontecer com elas ali em algum momento, né? Então, assim, os pais que criam a nossa geração são pais que não querem que a gente sofra. E por nos poupar de tanto sofrimento, nós viramos pessoas que somos intolerantes a frustrações, né? Então, se faz qualquer coisa diferente, se fala não, se fala com um pouco mais direto. Se eu falar pra você algo aqui direto, falar assim, olha, Rê, seguinte, não vai dar pra eu ir hoje, tá bom? A pessoa fala, nossa, como você foi grossa, né? E não é assim. Por quê? Porque essas pessoas, essa geração, foi poupada do sofrimento. E pessoas que são poupadas do sofrimento são pessoas fracas. E pessoas que sofrem são pessoas fortes. Por isso que essa geração, para ela se tornar uma geração forte, ela precisa aprender a amar o sofrimento. Amar o sofrimento no sentido de, eu vou amar... no sentido de entender que aquilo vai fazer ela crescer, né? Então, eu vou amar acordar cedo e dormir tarde se for necessário, porque não dormir tarde porque eu fiquei jogando videogame, mas porque eu cheguei tarde do trabalho, porque eu preciso fazer comida e preciso arrumar as coisas para o dia seguinte. É um sofrimento você dormir pouco, né? Você ter que às vezes pegar um ônibus, você ter que fazer algumas coisas, mas é aprender a mais sofrimento, porque é isso que vai te tornar forte, né? Não, e hoje está tudo tão rápido que, exemplo, uma pessoa está conhecendo lá através do WhatsApp. Aí ela fala alguma coisa que não gostou. Aí as pessoas estão pensando, tem outro. Então eu vou conversar com outro. Vou conversar com outro muito rápido. Não quer lidar com o estresse, com um pouco da frustração, porque a gente cresce através do estresse. A gente não vai concordar com muita coisa e isso é bom. Isso é bom. E as pessoas estão, não gostei do jeito que ele falou comigo hoje. Passa, então cada vez fica... Descartável. Isso, descartam, exatamente. Hoje de manhã eu estava conversando e aí eu perguntei, e aí, você tá namorando, amiga? Aí ela falou, tô. Eu falei, você conheceu onde? Não vou falar que você vai me julgar. Aí eu já imaginei, né? Foi no Tinder. Foi no Tinder. Sem paciência para ir em local, encontrar pessoa, conhecer. Lá é bom que eu já sei. Ou seja, é descartável, tudo muito descartável. Fácil as coisas. Que é tudo fácil. Hoje em dia, até para se relacionar, as pessoas estão ali, nossa, vou ter que encontrar a pessoa, vou ter que conhecer ela. Não, você quer como? Você quer namorar com uma pessoa sem conhecer, sem nada, já tá ali pronto, acabou? Não tem como acontecer isso, né? Então, se você conhece alguém pelo Tinder, por exemplo, você vai ter que ir ali conhecer a pessoa sim, porque aí depois... Passa anos, né? E tem muitas pessoas que acontecem isso. Aí passa anos porque não soube ali no começo fazer o relacionamento certo do início. Aí um quer ter filho, o outro não. Aí tem que separar, né? Aí fica frustrado no casamento. Não conversam as coisas antes, né? Vão deixando. Às vezes tem gente até que nem sabe que o outro já tinha sido casado, tinha tido filho, já tá com 6 meses. Você tem um filho depois de 6 meses. Exatamente. Então, a geração de hoje tá muito, muito mimimi. É aquela geração que precisa fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se não for assim, não dá, né? E uma geração, eu diria, que está priorizando, tá invertendo os valores, né? Exato. É aquela geração que o óbvio não precisa ser dito. Às vezes a gente coloca esse exemplo. Exato. Eu tive uma vivência, a Giovana teve outra. Eu fui muito mais mimado que a Gi. Então, quando a gente se juntou, eu não me tocava que tinha que... Às vezes, assim, eu sempre tive pessoas funcionárias que tiravam a roupa da cama, que tiravam... Então, eu cresci nesse meio e quando eu fui me juntar com a Gi, foi muito difícil para mim. E aí a Gi tinha que me explicar sobre esse óbvio. Ela tinha que falar, olha, essa camisa aqui, sei lá, você joga aqui e tal. Você precisa fazer isso, aquilo, E as pessoas, elas pensam muito, eu não vou falar pra marmanjo nenhum com essa idade que a toalha não pode ficar molhada em cima da cama. Eu vou falar, eu separo e acabou. Separa? Então beleza, separa. Separa por causa de uma toalha. Fica aí sofrendo, sabe, com por raiva. coisas mínimas. Sim. O óbvio não precisa ser dito pra nenhum macho, elas falam.
Como precisa ser dito, né? Pra qualquer Exato. pessoa, né? Pra Pra homem, qualquer pra mulher. pessoa. Pra Gi também não era óbvio. Elas faziam coisas que eu precisava explicar pra ela. Olha, amor, é assim, assim, assim. E tá tudo E bem, até tá tudo hoje certo. é assim. A gente vai falar coisas óbvias um pro outro que às vezes não se liga, que às vezes perde ali a atenção. Às vezes, e tudo bem, né? Exato. É você saber a paciência. É algo que se você não desenvolver na vida, que acho que isso é o que está faltando na geração de hoje. Paciência. Paciência para você conhecer a pessoa. Paciência para entender que ela é diferente de você, que o mundo dela é diferente do seu. Paciência para poder fazer esse mundo dar certo, né? Entender que a criação é diferente, né? Exato. Então tá faltando paciência. E paciência é uma coisa que, se a gente não tiver na nossa vida, ela vai ser muito infeliz. Mas muito infeliz. Porque a gente não vai ter nada. Nada vai acontecer rápido. Nada acontece de um dia pra noite. E principalmente as coisas boas, né? Principalmente as coisas boas que são ali a longo prazo. Então, a paciência é a palavra. A gente eu percebe muito nos vídeos que a gente posta, né? A gente fez um vídeo há alguns meses atrás, você estendendo a roupa e me chamando a atenção. Os comentários não eram... Acho que eu lembro dessa Os publicação. comentários eram, por que não termina? Por que não termina? Eram tipo, sei lá, de 100, 5 ou 6 pessoas falando, nossa, o óbvio precisa ser dito. Ou, nossa, eu não sabia que poderia usar essa comunicação para funcionar. Não, a galera só quer saber de julgar. Ah, ele tá errado, ela tá errada. E não o que eu aprendi com isso. Exatamente. Isso é muito complicado para os relacionamentos. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quando você é casado ou namorado, um relacionamento onde a pessoa vai te sinalizando que, olha, não gosto disso. E aí a pessoa fala assim, eu não vou mudar. Como que a outra pessoa pode tentar, de alguma maneira, fazer ela mudar para que eles não briguem mais, né? Enfim, para que eles entrem ali num acordo. O que vocês... Posicionamento, né? Posicionamento. Quando você chega em um determinado momento que você já pediu a mudança, que você já falou da forma correta. E aí o posicionamento é muito importante a gente entender que as pessoas acham que, assim, pedir para você, para Thaís aqui, não deixar o óculos dela aqui na mesa. Aí eu falei 10 vezes para Thaís, só que eu falei 10 vezes iguais. Eu falei, Thaís, deixa o óculos ali. Thaís, no dia seguinte, deixa o óculos ali. Thaís, só que isso não é a forma correta. As pessoas acham que a forma correta é só você falar sereno, sem gritar e sem atacar. E não é. Além de você entendeu? insistir, o que você precisa fazer é persistir. Então, as pessoas terminam porque... eu insisto. Eu falei pra ele 10 vezes. Beleza, mas você falou de que forma? Você precisa persistir, encontrar estratégias para fazer de diferentes formas. Porque insistir é fazer a mesma coisa. Quando Exato. você persiste, você está fazendo formas diferentes. Né? Então, na segunda vez, você poderia falar de outra forma para Thaís. Exato. Não, tira esse óculos. Não. Olha, Thaís, me sinto muito chateado quando você coloca, tal. Existem Falar inúmeras sobre formas, você, né? falar sobre mim, não sobre, tira esse negócio, tira esse óculos, por favor. Não é assim. Por mais que você peça, por favor, mas não é assim. Você precisa falar como você se sente diante essa situação. Exatamente. Isso que o Tarek está falando é muito importante, porque as pessoas acham que falar correto é falar com a voz baixa, sem atacar e tranquilo. E não é. Tem todo um passo a passo para você falar sobre o seu sentimento, o que você deseja, como você gostaria que fosse. Né? Não é simplesmente você chegar e falar. A sua observação, a sua necessidade. Exato. Não é simplesmente falar. E aí entra a questão do posicionamento. O posicionamento, ele só deve vir se você já mudou tudo que você deveria mudar primeiro, né? Porque às vezes a pessoa ela tá ali, falei 10 vezes Ela nem tá servindo, mas ela tá ali reclamando. Falei 10 vezes pra Thaís aqui tirar o óculos, mas eu mesma tô deixando Daqui a minha pouco eu vou tirar caneca meu aqui, óculos. né? Tá fazendo estratégia aqui, entendeu? Mas eu mesma não tiro minha caneca do lugar, né? Então eu tô pedindo, já falei 10 vezes e não tira. Tá, mas e você, né? Então, é olhar para si, ver tudo que você pode melhorar. Melhorei tudo que eu poderia melhorar, avancei ali uns 80%. Aí sim você se posiciona diante de algo que a pessoa tá fazendo, que te incomoda, né? E assim, depois de você ter feito da forma correta, né? Porque não adianta você não olhar para si, falando da forma errada e falar, nossa, a pessoa que eu tô, ela não tá nem aí para mim. Eu já falei várias vezes e mesmo assim não muda, né? Aí vamos supor que fiz tudo o que eu podia fazer para eu mudar, falei com a pessoa da forma correta, de diversas formas, e ainda assim não aconteceu. Aí é o momento de você se posicionar, de você olhar para a pessoa e falar, olha, eu quero viver um relacionamento extraordinário. E para mim, um relacionamento extraordinário é assim, 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 assim. E para você, o que é? A pessoa vai te falar.
Se for compatível com o que você está falando, então, a partir de agora, se não acontecer esse relacionamento extraordinário, né, que eu já vim tentando, eu mudei tudo que eu precisava mudar, eu falei das melhores formas possíveis e eu não vi o seu lado, a gente não vai dar certo. E eu preciso de uma resposta sua. Se você realmente vai querer ou não fazer esse relacionamento dar certo. Depois de servir 80%. Depois de tudo isso que eu falei. Não adianta. Se você for se posicionar sem fazer tudo isso, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, então tá, então eu prefiro terminar. Não vai dar certo. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai falar, gente, ela tá me cobrando, ela tá se posicionando e ela, né, nem fez nada pra mim. Não... E nas nossas caixinhas tem muitas reclamações, né? Nunca falando sobre dela, mas sim do outro. E aí teve uma menina que colocou assim, insisti bastante, falei pra ele tirar o copo da mesa, papapá, e ele não muda, o que fazer? Só que aí, o namorado sabe que é a namorada. Aí ele, foi minha namorada. Nossa! Não, lá. Essa daí, certeza que foi minha namorada. Mas, fala pra ela que ela também não tirou o copo. Então, entende os dois lados? Tipo, eu cansei de avisar pra ele não tirar o copo. Só que aí esse namorado, ele vai na caixinha e fala, ela também faz isso, isso, isso. Ou seja, ela não tá Aí não dá, ela né? tá só querendo... Exatamente. Aproveitando sobre o que vocês estão falando de casal extraordinário, né? De um relacionamento extraordinário. Vocês têm algumas dicas, têm alguns pilares para fazer isso acontecer? Sim. Temos, inclusive, nós desenvolvemos esses pilares baseados nos nossos estudos e na nossa experiência como casal. Porque a gente já viveu um relacionamento extremamente medíocre, né, amor? Bastante. E aí, a gente desenvolveu isso ao longo do tempo, né? E a gente considera que são 3 pilares muito importantes para um relacionamento ser extraordinário, que é segurança. Não existe relacionamento extraordinário sem 2 pessoas seguras. Comunicação, né? Então, é você saber se comunicar da forma correta. E atração e conexão, né? Que tem muito a ver com a energia feminina e masculina. Então, só existe atração e conexão com as energias alinhadas. Só que, para você conseguir alinhar as energias, você primeiro precisa ser seguro. Primeiro, você precisa aprender a se comunicar, né? Exato. Como que você vai se comunicar de uma forma vulnerável. leve, vulnerável, sendo que você é uma pessoa insegura? Você vai se sentir rejeitada a qualquer momento. Como que você vai usar? Então, não tem como. Primeiro, a gente precisa tratar a segurança na gente, para depois ir para o pilar da comunicação. Exato. Sem esse caminho, o relacionamento extraordinário se torna quase impossível, né? Porque o que mais existe no mundo são pessoas inseguras. E a insegurança, as pessoas acham que é o ciúme só, né? Sou ciumenta. Ai, nossa, eu tenho medo dele me trair. Não, isso é um tipo de insegurança muito comum, inclusive. Mas a insegurança, ela vai para diversas áreas, As pessoas né? que ficam muito na defensiva. A Giovana era uma pessoa que ficava muito na defensiva. Ela era insegura de alguma forma. Então, dá um exemplo de uma pessoa que fica na defensiva. O Tarek vem e me fala, olha, esse queijo aqui, ele tem que ficar no lugar tal. Ao invés de eu ouvir e falar, amor, tudo bem, eu vou guardar lá, falar, mas e você que deixou tal coisa? Mas e você que não sei o quê? Aí eu começo a falar do outro, né? Por quê? Porque me sinto atacada, porque me sinto insegura. E penso que se eu assumir que, nossa, realmente eu deveria ter tirado esse queijo, eu sou uma pessoa menor, eu sou uma pessoa que não vale tanto, né? Eu tenho medo de errar. E por isso eu defendo ao invés de assumir o erro, né? Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que ao invés de assumir o erro, provavelmente ela pode estar com a autoestima mais baixa. Entendeu? Então, eu tinha e eu achava que não. Porque eu nunca fui ciumenta, né? Exato. Porque ela pensa assim, a pessoa que se sente rejeitada. Se ele tiver certo, ele pode me deixar. Nossa. Exatamente. Ela pensa assim, se ele tiver certo, se todas as discussões ele tiver certo, eu começo a me sentir ameaçada. Então, eu vou falar que eu tô certa para eu me colocar num lugar de superioridade e ele ficar inferior, né? Inferior. E isso mesmo no inconsciente, né? Inconsciente. Tudo inconsciente. Tudo inconsciente. É engraçado isso, porque às vezes a pessoa não acha que ela tá fazendo aquilo conscientemente, mas ela morre de medo de perder a outra pessoa e ela faz no inconsciente. Exatamente. É exatamente isso que acontece. Então, existe são esses 3 pilares para você ter um relacionamento extraordinário. E nós consideramos extraordinário aquele relacionamento que existe confiança e entrega, né? Que existe atração e conexão. Persistência. Que existe a persistência para fazer tudo isso acontecer, né? Que existe muita segurança um no outro, né? Então, existe a questão de você não ficar ali com medo de ser traído, medo de ser trocado, né? Onde existe uma comunicação profunda.
Porque as pessoas acham que comunicação é ser, oi amor, tudo bem? Como foi seu dia? Foi bom. A conversa de elevador, né? É, Conversa de corredor. Você fala com qualquer pessoa, né? Não precisa ser com o cônjuge. Entende? Então, é só onde você fala Onde sobre você precisa sentimentos, agendar, né, uma conversa. Meu marido ele trabalha muito, ele chega cansado e dorme. A minha mulher... Não tem como agendar? Não tem 10, 20 minutinhos para vocês conversarem? Duvido. A gente sempre fala isso. Quem quer arruma um tempo, né? É meio clichê essa frase, mas quem quer sempre arruma um tempo. Lógico, Exatamente. lógico. A gente até usa uma analogia que é assim, se sua mãe estivesse num porta-mala e para ser salva, ela dependesse de 30 minutos do seu dia para conversar com seu marido, com a sua mulher. Você deixaria ela lá porque você não tem tempo ou você daria um jeito, né? Parece clichê, mas é muito real isso. Não, depende da resposta. Se a pessoa quer ou não, ela vai falar... Mas, mas sempre tem tempo, né? Eu acho que sempre que você está disposto a melhorar, sempre que você está disposto, né? Eu tenho um relacionamento extraordinário com Vida. Olha, eu não beijo pra ele, Vida. bom. Te amo, Vidinha. Queremos você aqui. Queremos você aqui, Vida. Vocês conheceram aonde? Numa balada. Graças bar, né? É um bar-balada, a gente Achei se que era conheceu. Tinder. Não. Não. A gente se conheceu num bar-balada. E por incrível que pareça, a gente não é tão de balada assim. Mas nesse dia, os dois estavam sem o que fazer, né? E aí a gente acabou caindo no mesmo lugar ali e nos conhecemos. Sim. E foi muito engraçado, porque a gente brincou no dia, a gente estava tentando dispensar um rapaz que estava lá com a gente. Sempre existe um chato no rolê, né? É. Isso. E a gente tinha curtido muito um outro e tal. E aí eu falei pra ele, fala pra ele que foi amor à primeira vista, né? Ele falou que foi amor à primeira vista. E aí estamos aqui 3 anos já. Que legal. Legal, né? Muito Muito legal. legal. Outra coisa que eu quero saber de vocês também é como que a gente faz pro outro se sentir mais valorizado? Isso tanto a mulher quanto o homem. A gente sabe que tem as diferenças entre os dois, como vocês falaram, da energia masculina e feminina, mas como que a gente faz para o outro se sentir mais valorizado e nós também? Tá bom. Se valorizando. Não tem como outro te valorizar se você não se valorizar, né? Às vezes a pessoa fala, ele não me valoriza, ele não me ama, ele não... Enfim, um monte de coisas ali que coloca você lá embaixo, né? Você não está se valorizando. Como que você espera de outra pessoa algo que nem você mesmo se dá? Parece óbvio, mas como a gente sempre fala, óbvio tem que ser dito, né? É aquela coisa, se eu não me amar, quem vai? Né? Então, você precisa se valorizar, se dar o valor. E aí, entra na questão dos valores também do parceiro que você está, né? Por isso que é muito importante, por exemplo, quando você está no início de um relacionamento, você saber com quem você está, né? Saber o que é relacionamento para essa pessoa. Porque por mais que você se valorize, vai ter gente que não vai te valorizar. Só que aí o seu valor é tão grande que você sabe onde você deve estar ou não, né? Então, Exato. olha, aqui, inclusive hoje, muito interessante isso. Eu fui fazer minha unha, pra vir aqui toda bela. E aí, eu tava conversando com a manicure e ela tava falando do relacionamento dela. E aí ela tem o marido dela, ele falou pra ela, você pode parar de trabalhar, você pode, eu te sustento aqui, eu dou o que você precisar, não vou deixar faltar nada. E ela era uma pessoa tão segura, dava pra ver ali conversando com ela, né? Ela falou, olha, não, eu não vou parar de trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que for, mas eu não vou querer depender de você, né? E aí ele pegou e ficou meio chateado, tal, né? Aí veio o filho dele falar com ela, falando, olha, vocês não vai dar certo, porque todas as outras mulheres que ele teve, ele sustentava, ele bancava, né? E aí ela falou que não. E ela tinha tanta segurança em si que ela falou, olha, se for desse jeito, pra mim não dá. Ela não teve medo e falou assim, tá bom, vou parar de trabalhar aqui porque eu quero ficar com ele. Porque aí é uma pessoa insegura, né? E entra nos valores dela também. Exato. Ela é muito importante trabalhar. Exatamente, E quando mexe né? no valor, não é fácil assim de resolver. Exato. E tem muitas pessoas que são inseguras e abrem mão do seu valor para agradar ao outro, né? Então, uma pessoa que se valoriza, e aí o que aconteceu? O final da história, ela tá junto com ele faz 3 anos, ele aceitou, ele falou, bom, tudo bem, eu vou aceitar, porque ela era uma pessoa tão segura que não tem como o outro não valorizar, ali, né? né? Porque ela se ele, valoriza, né? Então, ela se valoriza. Ela fala, não, Legal. eu tenho meu valor e eu vou trabalhar. Eu tô me valorizando dessa forma. Então, o outro não tinha como ele ir embora e falar, não, eu não aceito. Não, então eu vou ficar e não vou mais falar sobre esse assunto com você. Você vai trabalhar onde você quiser, do jeito que você quiser. Muito legal, né? E é legal você se posicionar, né? A gente, às vezes, vê muita gente que sofre porque guarda, porque engole, e a hora que estoura de uma vez.
Né? Isso é muito ruim. Você falar, colocar pra fora naquele momento, ou sempre externar o que você está sentindo, acho que é a melhor opção, né? Exato, é sempre a melhor opção. Claro que existem situações onde você precisa se acalmar, né? Que até entra na questão da comunicação, para não acabar excedendo ali, né? Porque a tensão, ela gera vários caminhos ali, né? Você pode ir para uma violência verbal, uma violência física por conta da tensão. Então, uma coisa que a gente sempre fala, até a gente recomenda isso, se você está muito bravo, muito irritado, vai dar uma volta, mas não deixe de falar. Tem que externalizar. Sim. Só cuidado já com... dei umas 20 voltas por dia, já. Na época. Nossa Senhora. É verdade. E aí, porque senão você acaba machucando a outra pessoa, né? E, enfim, causando coisas que não são agradáveis ali dentro do relacionamento. Mas falar é sempre a melhor opção, Rê. Ai, que bom. Amiga, vamos aproveitar para pegar umas perguntinhas? A Aline legal. separou. Separou? O pessoal Tem mandou? perguntinhas? Ah, o pessoal já... Legal. Deixa eu dar uma olhada. Traz aqui. Deixa eu ver. Temos aqui... Ai, amiga, você tá de óculos, acho que é melhor pra Tô. você. Eu tô com óculos aqui só pra fingir que eu não uso, né? Vocês usam referências bíblicas para os temas que vocês falam em determinados assuntos? Sim, nós usamos bastante referências bíblicas, princípios cristãos, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Se todo mundo soubesse interpretar a Bíblia como ela deve ser interpretada, o relacionamento ele seria muito mais fácil, né? Mas as pessoas não sabem interpretar. Elas olham para a Bíblia e acham que o relacionamento ali é um relacionamento machista, muitas vezes, né? De acordo com a Bíblia. Mas é porque elas não sabem interpretar a Exato. Bíblia, né? Porque se elas soubessem, ela vai ver que é totalmente o oposto, né? É aquela coisa... Entra a arrogância, né? Ai, não, eu consigo sem isso, sem Exatamente. isso, sem conhecimento. Então, Exatamente. começa a se frustrar depois. Exatamente. E aí acaba, por falta do conhecimento da Bíblia ali, de saber exatamente como funciona e de interpretar, que eu vou repetir 10 vezes, interpretar, as pessoas acabam se frustrando no relacionamento, né? Inclusive, tem uma pessoa que nós gostamos muito, né, admiramos muito, que é a Lara Nesteruk, e ela é ateia, só que ela é a pessoa mais cristã que eu já vi. É verdade. Né? É muito interessante, porque sigo ela. ela usa muito os princípios cristãos. Ela é uma pessoa que nos ensinamentos dela, ela passa muito a questão do cristão e ela fala a mesma coisa. Ela fala, olha, se todo mundo seguisse a Bíblia, o relacionamento era para ser assim maravilhoso, extraordinário sempre, né? Legal. Tem mais? Aquele tipo de pessoa que a gente fala em igreja que só falta ser crente. Ah, sei, né? Só falta ser crente, né? Só falta ser crente. Não, as outras duas que tem aqui a gente já respondeu. Que fala sobre energia masculina e feminina e sobre mágoas. Então a gente já respondeu. Já respondeu. Vocês vivem de internet hoje em dia, né? Sim. Total, né? 100%. Isso foi planejado ou aconteceu? Fala um pouquinho pra gente. Não foi planejado. A gente tinha um relacionamento tóxico, medíocre, e a gente foi atrás do conhecimento porque a gente queria salvar o nosso relacionamento. E de acordo com a nossa evolução, a gente chegou a pensar, por que a gente não pode salvar outros relacionamentos se a gente está salvando o nosso? Por que a gente não pode ajudar outra pessoa? Porque muitas pessoas viam a gente também, Muitas pessoas viam a gente, e às vezes não acreditavam que era uma pessoa insegura. Não, Tarek, você não era ciumento. Eu falava, vou mostrar a conversa, tirava print, mostrava nos stories. Você tá conversando com quem? Aí eu pensava, nossa, você era inseguro mesmo. Então eu comecei a ajudar as pessoas. Foi assim, naturalmente, né? Foi naturalmente. Isso foi na pandemia? Foi na pandemia. A gente se conheceu um pouco antes da pandemia, então a gente ficou, sei lá, 5 meses juntos e veio a pandemia. Exato, é isso mesmo. E aí, nessa de a gente começar a ajudar as pessoas na internet, a gente começou até criando nossos cursos. Não, porque... e estudávamos mais, né, a cada dia. Exatamente. E aí foi uma coisa bem natural. Bem natural. E a gente pegava o que funcionava e o que não funcionava. O que não funcionava, eu não dava as dicas nos stories. E o que funcionava com a gente falava. Porque tem muito livro aí que eu particularmente acho um absurdo, né? Você lê o chá de sumiço, que você tem que sumir pro cara vir atrás de você. Ah, que absurdo. Essa é a música da Anitta. Gente, tem uns livros, e aí a gente lia algumas coisas, a gente chegava a tentar, né? Só que a gente falou, isso aqui não tá dando certo. Não, esse livro aqui não... Porque não é tudo que tá no livro que é Claro. bom. Uma coisa interessante, é a música da Anitta, é isso? É aquela música, é da Anitta?
É da Anitta? Some que Ah, Some é, que vem Some que vem atrás. atrás. A gente precisa prestar muita atenção, principalmente nas redes sociais. Eu parei de seguir um monte de gente, principalmente canal de comédia, falando que se você deixar o celular de Tela pra baixo. de tela para baixo, você está aprontando. Ah, o cara tá conversando com outra. Que e aí horror! tem gente que acredita. Eu sempre deixei pra baixo Tem inconscientemente. Eu também. Muita gente acredita. Você vê muitos vídeos por aí onde que, sei lá, se o cara... Fala um outro exemplo. Ah, se chega tarde e não te avisa é porque tá traindo. Meu né? Deus. E eu, na época que eu era inseguro, eu olhava isso e falava, nossa, é isso. É, eu lembro que teve uma vez que eu tava no shopping com a minha irmã. E aí o shopping fecha 10 horas, né? Aí passou das 10 a gente continuou lá. Porque não é porque o shopping fecha às 10 que você tem que sair às 10, né? corta. Tô brincando, não. E aí ele falou, você vai fechar o shopping? O que tá acontecendo? Por que você tá no shopping? O shopping fecha às 10. Né? Por quê? Porque ele consumia 10 coisas... e 1, ele mandando mensagem. Não, Isso, foi isso mesmo, tá? Com Nossa! carinho. Foi isso mesmo. É sério? Sério, é sério. Foi exatamente isso, não é exagero. É, e aí, assim, porque ele consumia e Eu ele tinha imaginando um o segurança círculo botando elas pra fora, assim, ó. Vai. E aí, o que ele pensou? Meu, ela deve estar em outro lugar, então. Né? Porque se o shopping fecha às 10, ela não tá no shopping, né? E por aí vai. Só que por quê? Porque ele vivia num ambiente e consumia coisas que geravam crenças, geravam coisas ali na mente dele que era de insegurança. Seguia conteúdo ciúmes, que não né? agregava valor, criação disfuncional, Amigos. amizades, ciclo de amizade tóxico toda a por um diferença. lado. Em relação à segurança era tóxico. Gente boa, tal, legal. Sim. Mas a gente precisa escolher Claro. com quem a gente quer ter essa Dividir amizade a daqui nossa pra frente. vida, né? Exatamente. Muitas coisas. Relacionamentos passados. Esse daí, eu sou campeão mundial de gente que mentiu pra mim. Então... Então eu achava que a próxima, certeza que eu menti. Tive 5 relacionamentos, 5 mentiu, a sexta, por que não? Né? Então, até trocar a crença foi um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa trocar nossas crenças. Tive muitas crenças tóxicas, né? Se a minha parceira não responde no WhatsApp, é um sinal que ela está conversando com outra pessoa. Qual que prova que eu tenho disso? Então, enfim, tive que trabalhar muito minhas crenças para poder me tornar seguro. Bastante, na verdade. 2 listas de crenças. Aproveitando, vamos falar do curso de vocês. Como faz para se inscrever? O pessoal que está assistindo aí quer aproveitar. E tem Black Friday, tem promoção, tem alguma coisa? Bom, nós já fizemos a nossa Black Friday do curso, né? Mas para quem quer se inscrever, o nosso curso ele fica disponível algumas vezes ao ano, né? Nós abrimos turmas esporádicas. Por quê? Porque o nosso curso a gente faz encontros ao vivo, né? Então a gente precisa limitar esse público, porque se não limitar o público a gente não consegue dar o atendimento que a gente gostaria de dar e que realmente dá a transformação, né? O nosso curso ele é baseado todo no nosso método, na nossa experiência e estudo, né? E aí a gente construiu o nosso método, porque como a gente falou, né? A gente testava muita coisa e não dava certo, né? Tinha até questões de segurança, insegurança, que tinha livro que falava uma coisa, tinha livro que falava outra, né? O terapeuta também falava alguma coisa diferente. Então, a gente acabava ali tendo que testar, ver o que dava certo, né? E foi aí... a longo prazo nosso, né? Então, nós fizemos o nosso curso com o nosso método para encurtar isso. Não precisa pegar de um, pegar de outro e ver o que dá certo. Exato, porque se você fosse parar para ver assim, o investimento de tempo e de dinheiro... Acho que a maioria dos relacionamentos não ia durar tendo que perder o tempo e o dinheiro que a gente perdeu investindo para conseguir salvar o nosso relacionamento, né? Então, assim, é um curso completo que a gente tem com atividades e justamente com aqueles pilares que nós falamos, né? Sobre a segurança, sobre a conexão, a comunicação e a conexão, né? Que é o que torna um relacionamento extraordinário. Então, a gente desenvolveu em 3 partes ali para a pessoa conseguir estudar e aplicar. E é um curso extremamente fácil de você assistir, né? Não é um curso difícil, não é um curso que tem, nossa, muita... São coisas assim que a pessoa ela vai ver ali, ela vai conseguir aplicar no minuto que ela terminar a aula, sabe? Então, isso é muito bom. E a gente tem muitos resultados, já salvamos casamentos, já reatamos noivados, já tem um monte de gente aí que salvou os relacionamentos. Prova social. Isso é a melhor parte disso, é a prova social, né? Exatamente. Então, assim, abrimos turmas esporadicamente, né? A gente vai de acordo com o andamento da turma. Então, por exemplo, agora a gente acabou de fechar uma turma. Faz
5 dias aí que nós fechamos uma turma. Então, a gente não está com vagas abertas agora. Mas, ano que vem, com certeza, nós vamos abrir. Ainda não temos data prevista, não temos ainda previsão de nada, né? Mas ano que vem, já fiquem atentos lá no nosso Instagram. O significado tá bombando, né, gente? A gente sabe que tá bombando. Então. Aliás, sempre tem os atrasados, né? Que depois que a gente fecha, fala, eu perdi, tem como fazer, dá pra abrir uma exceção, né? Enfim. Tipo, atrasado do Enem, né? Atrasados do Enem. Não na é verdade. do curso. A minha última pergunta, tá, amiga? Vocês brigam? Essa todo mundo queria fazer, inclusive, né? Obrigado. O óbvio lá atrás, assim, ó. Hoje. Não. Depois desse amadurecimento, que eu acredito ser até um amadurecimento espiritual, né? Muito, muito além, A gente né, amiga? discorda em muita coisa. Ixi, a gente vai discordar até. A gente fala que um casal extraordinário não tem briga, e sim alinhamentos. E no alinhamento, você não vai desrespeitar o outro, você não vai ter ali um comportamento agressivo ou um comportamento infantil, né? Eu ainda preciso trabalhar um pouco a minha paciência. Então, quando eu fico impaciente, eu faço exatamente o que a Giovana falou. Dou uma volta, saio do lugar e, de repente, eu volto de novo e começo a conversar. E eu preciso trabalhar um pouquinho a questão do ouvir, né? Porque descobri recentemente também que tem muito a ver com isso, né? Mas não que seja uma desculpa, que acho que é uma coisa muito importante falar para as pessoas isso, né? Eu tenho TDAH, descobri faz um mês e pouco. E aí, por eu ter TDAH, eu não consigo esperar a pessoa falar que eu já estou falando em cima, eu já estou completando a frase, né? E isso é uma coisa que, desde o início do relacionamento, eu luto contra, porque é o que eu mais tenho dificuldade. Todas as outras coisas eu melhorei, eu evoluí, né? E o que a gente sempre fala, nós sempre vai ter coisa para evoluir, não tem como. coisa a evoluir, Ixi, né? um monte de coisa. E talvez a impaciência dele e a minha dificuldade de escutar, não sei se vocês conseguem ver, é uma coisa que se complementa para se desenvolver. Porque ele tem que ter muita paciência comigo, que não consigo escutar, né? E eu tenho que saber ouvir para conseguir desenvolver a paciência nele, né? Porque senão não dá certo, entende? Então, são duas coisas ali que, querendo ou não, se complementam no desenvolvimento, né? E talvez seja algo que a gente tenha que desenvolver pelo resto da vida. Porque tem algumas coisas que vão ser ali a nossa mochilinha, que a gente vai ter que estar todo dia olhando, todo dia vendo, né? E aí entra a questão de você aceitar a pessoa e entender. Porque tem muita gente que fala, nossa, mas ele é muito impaciente, né? Vamos dar o exemplo do Tarek. Mas não vê que, poxa, ele tá ali todos os dias comigo, ele me ouve, ele dá tudo de si para Faça as linguagens do amor. Faz as minhas linguagens do amor. É um cara que faz surpresa, é um cara que é fiel, um cara que busca evoluir, crescer profissionalmente, espiritualmente, em todos os aspectos, né? E aí fica reclamando, porque ele é impaciente. Não vai existir pessoa perfeita, né? Então, a gente precisa entender que tipos de lutas a gente quer para a nossa vida, né? Então, eu aceito lutar com essa impaciência dele, da mesma forma que ele aceita lutar com a minha dificuldade de ouvir. E muitas pessoas entendem o extraordinário como perfeição. Não, nada é perfeito. Nada é perfeito, né? Nada. E aí existe essa questão. Será que eles brigam? Tal? Não, a gente faz alinhamento. Isso não significa que nunca mais a gente vai brigar e nem significa também que a gente não tenha os momentos onde, olha, eu quero ficar aqui sozinha, não quero conversar agora. Né? Não significa isso, mas significa que quando acontecem esses momentos, existe respeito, a gente sabe que somos nós dois contra o problema, nós sabemos que isso não é um motivo para término, que isso não é motivo para, nossa, não vou casar mais, não vou ficar junto, né? A gente sabe que isso, na verdade, é parte do relacionamento, né? E, inclusive, o conflito é bom, porque sem o conflito a gente não consegue amadurecer, a gente não consegue evoluir, né? Ver onde a gente está errando também, exatamente, né? Escutar do outro. Exatamente. Amiga, a gente já tá finalizando, né? Já estamos finalizando. Gente, os bastidores aqui, ó. Cestas. Cestas da Dunk para dar para os nossos convidados. Olha a Dunk, aí, a né? Dunk, gente, enviou para chocolate. vocês um mimo. Valeu. Depois do alinhamento, vocês podem comer chocolate, que daí vocês vão ficar mais felizes, tá? meu Deus do céu, olha isso daqui. Vocês vão amar, porque realmente é top. Vocês vão adorar. Gente, eu já quero.
Nossa, que linda. Eu quero agradecer também a todo mundo que nos acompanhou, né? Acompanhou todo o nosso bate-papo, né, amiga? Nesse novo horário também Sim. que a gente tá agora todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Foi muito bom, né? A gente tá aqui ouvindo, mas a gente tá aprendendo também, né? Com a gente certeza. acaba ali na cabeça, querendo ou não, pensando, poxa, eu faço isso. Eu me coloquei muito nesse papel, né? De realmente ver ali onde eu tô errando, onde eu posso melhorar também. E tenho certeza que foi maravilhoso, né? Eu quero agradecer mais uma Obrigado. vez a presença de vocês aqui. Prazer. Eu acho que eles vão ter que voltar, amiga. Vão ter que voltar. Ah, eu volto. Eu acho. Eu já fico aqui dormindo, tá, gente? Não tem problema. Porque eu tenho certeza que vai tocar muita gente e as pessoas Vai. vão fazer perguntas. Então a gente já deixa o convite aqui Legal. para com que certeza estaremos aqui, né? 2.0, Ano que vem, exatamente. com certeza Ano que vem a estaremos gente aqui. Nossa, estou muito feliz. Obrigado. Nossos Foi agradecimentos também, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito gostoso o papo. Esperamos ter agregado muito aqui, tanto para vocês que estão assistindo, quanto para vocês também que estão aqui com a gente. E obrigada. Agradecer também aos nossos parceiros, né, amiga? Que sempre estão aqui com a gente. No decorrer da live, foi mostrando também a logo deles. E sem eles também não seria possível, né? Todo esse projeto, né? Do Tá Com a Rê. E aproveita e segue a gente na rede social, @TaComArê. E o Instagram de vocês também, né? Passa pro pessoal. T-A-R-I-K. Tarek. Difícil o arroba, né? O arroba é difícil. É Tarek Habub. T-A-R-I-K-H-A-B-B-O-U-B. Tarek Habub. Vai estar na descrição do vídeo, gente. Pronto. Não clica Aqui, aqui né, vocês Clica clicam lá, que é e mais lá fácil. também vocês conseguem acompanhar tudo que eles passam e saber também quando vai ter o curso disponível, né? Ah, nós estamos sempre avisando lá. Mas, gente, também entrem no TikTok, né, amiga? Porque Isso. os vídeos deles são demais, vocês vão amar. Legal. É muito Legal. bacana, traz com uma pitada de humor, muitas vezes, né? Eu acho muito legal. Então já começa Que a seguir legal. lá também, que tem conteúdo muito bacana, de ótima qualidade para vocês. E agora temos mais uma cesta, amiga. Nosso patrocinador, Graminas. Olha aí para Que vocês, delícia. gente. Queijo, manteiga. Maravilhoso, né? Isso daqui. Você viu, né? Goiabada. Agora eu tô achando que eles querem vir toda vez aqui, amiga. Eu acho. Só pra ganhar Só pra cesta, ganhar né? Quem aqui sempre ama cestas, Não né? é? Graminas Nossa, arrasou muito demais. Eu já quero pra ontem. Que bom que vocês gostaram. Deus Adoramos. abençoe Obrigado. por aceitar estar aqui com a gente, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Eu tenho certeza que o público amou e vai querer de volta, né, Com amiga? certeza. Ano que Legal. vem, né? Já reservar ali a Já agenda. vamos reservar para eles Legal. voltarem, porque vai ser muito legal o pessoal Legal. assistir e passar algum feedback, né? Alguma pergunta, aí a gente marca para vocês voltarem, porque tem que muito legal. assunto, né? Relacionamento tem muito assunto. Sempre tem, né? Muito gostoso. Não acaba nunca. Deus abençoe vocês, Obrigado. viu? Tchau, gente, ó. Vocês também. Até a próxima quarta-feira, 8h30 da noite, a gente tem um encontro marcado. Não percam, hein? Beijo. Deus abençoe e até a próxima.